colega, ex-aluno. Peraí, apareceu um negócio aqui só. Ah, sim, professor. Bom dia mais uma vez Gravando, tudo para bem. todo mundo. Eu peço até licença para gravar, porque uma aula com o senhor a gente tem que sempre registrar, né? Então eu peço a autorização e a licença, né, de todos para Com gravar certeza, a, tranquilo. a aula. E Tem que... só gostaria antes de passar a palavra ao professor Felipe, de agradecê-lo pelo convite. Muito obrigado mais uma vez, professor, por ter aceitado o convite e sejam todos bem-vindos ao Festival de Música da UFG. Bom, só falar resumidamente sobre o currículo extenso do professor Felipe. O professor Felipe atualmente é professor de trompa da UFRJ já há alguns anos, né, professor? E também é primeira trompa da Orquestra Petrobras Sinfônica e da Orquestra do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, além de ser integrante também do excelente Quinteto Villa-Lobos. Eu estou aqui resumindo ao máximo, porque o currículo do professor Felipe é de fato muito extenso. Eu tive o prazer de ser aluno dele durante muitos anos e sempre que surge uma oportunidade eu convido o professor para nos brindar com todo o seu conhecimento que é muito vasto. Professor, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite. Vai ser um prazer te ouvir mais uma vez. Muito obrigado. Bom, obrigado, bom dia a todos. Prazer estar aqui entre amigos e trompistas. Muito legal o nosso grupo, né? Eu estava conversando com uns colegas outro dia, como, em geral, os trompistas são muito unidos, né? Nem sempre os outros instrumentistas de outros instrumentos são unidos assim. Então, parece que talvez pela dificuldade do nosso instrumento, isso ajuda a gente a ser mais colega e ajudar um ou outro, né, para vencer as dificuldades do nosso instrumento tão querido, né? Então, bem-vindos a todos. Vou falar um pouco hoje sobre alguns fundamentos técnicos para tornar a vida do trompista um pouco mais simples e um pouco mais fácil, talvez, né? Eu começo, talvez, citando um grande trompista, infelizmente, que nos deixou algum tempo atrás, Barry Tuckwell. Ele disse uma vez que tocar trompa é fácil. Quando tem alguma coisa difícil na trompa, é que a gente está fazendo alguma coisa errada. Bom, isso vem da boca de um grande solista que parece que nada era difícil para ele na trompa, né? Como os grandes solistas hoje em dia, né? Que são muitos. É bom saber que temos cada vez mais grandes artistas e nosso instrumento está cada vez melhor, assim, representado e temos virtuosos que são impressionantes hoje em dia e talvez 50 anos atrás não tinha tanta gente assim, tocando um nível tão elevado. Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre algumas coisas que podem tornar a nossa vida mais simples e mais fácil. Então, para mim, as coisas mais importantes na trompa é a respiração. E quando eu comecei a tocar trompa, eu demorei um pouquinho a compreender e entender como é tão importante a gente ter uma respiração eficiente no instrumento. Todos nós nascemos respirando bem, né? Quando a gente nasce, criança pequenininha, a gente já respira. Ninguém, não é a nossa mãe, o nosso pai que fala assim, filho, respira, senão você vai morrer. Não, claro, a gente respira já, a gente nasce respirando bem. Mas parece que a gente começa a complicar isso quando a gente aprende a tocar um instrumento. A gente ouça professores falando de diafragma, de empurrar isso, de fazer aquilo, não sei o quê, mas uma criança pequena, ele não precisa saber dessas coisas, desses detalhes técnicos, assim, de como aprender a respirar, porque, gente, é uma coisa natural.
Mas, na trompa, a gente precisa ter uma respiração talvez um pouco mais avançada do que uma pessoa normal. A gente precisa aprender a soprar e movimentar o ar da forma mais eficiente possível. E quando eu toco, eu tento usar o menos esforço possível e o menos tensão possível, não só na respiração, mas na embocadura, na postura em geral. E vamos falar disso um pouco ao longo da nossa aula hoje. Então, o que a gente precisa fazer na respiração? A gente precisa usar muito ar de uma forma mais eficiente, evitando tensão. E eu acho que é importante a gente lembrar que quando a gente utiliza uma respiração plena, a gente acaba usando menos esforço. Quando a gente busca inspirar o máximo de ar possível, de uma forma confortável, é mais fácil soprar, porque é como se fosse talvez um suspiro, né? Quando a gente está... Esse ato simples, a gente não está fazendo nenhum esforço para empurrar o ar para fora. Isso porque quando a gente respira, talvez usando 100% do nosso pulmão, quando a gente relaxa, o nosso corpo volta para uma posição relaxada, apenas jogando o ar para fora, sem precisar empurrar e fazer grandes tensões com o abdômen, diafragma, os músculos intercostais, enfim. Então, isso é uma coisa muito fácil para a gente fazer. E a gente pode aproveitar a tocar pensando que a gente está sempre usando talvez um terço, o primeiro 30%, 33% da nossa capacidade pulmonar. Depois desses 33%, um terço da nossa capacidade pulmonar, o corpo começa a entrar em ação para empurrar o ar e começa a usar os músculos de uma forma mais ativa para empurrar o ar. E a gente acaba usando tensão. E lembrando que toda tensão excessiva é prejudicial para uma técnica eficiente, ao meu ver. Então, se a gente conseguir utilizar um terço, o primeiro 33%, 34%, 40% da nossa respiração inicial, eu acho que é mais eficiente. A gente não precisa fazer grande esforço usando os músculos para empurrar o ar. E o nosso som vai ser muito mais agradável, eliminando o estresse e tensão no som. Vocês podem fazer uma experiência, né, se a gente esvaziar totalmente o nosso pulmão e tentar tocar, por exemplo. E aí você consegue, você tenta soprar com pouco ar no pulmão, o nosso corpo todo fica muito estressado e muito tenso. E é muito mais difícil a gente soprar. E nosso som também vai ficar mais sujo e mais feio e mais ineficiente. Então, talvez o primeiro ponto é respirar de uma forma plena e usar o ar deixa eu explicar, assim, talvez imagina uma garrafa cheia, você precisa usar essa parte da garrafa em relação ao nosso pulmão, né? E nunca esvaziar a garrafa toda, porque é mais difícil de você
produzir um som sem tensão e um som puro, né? A gente precisa sempre buscar um som bonito e um som puro na trompa, porque talvez seja a maior... A coisa mais importante na trompa é o som, né? Se a gente não tiver um som muito bom, que nos agrada e que agrada os outros, não é muito importante assim. Se não tiver um som bom, não. É que sempre buscar o melhor som possível. E é a coisa mais importante na trompa, ao meu ver. Não é tocar rápido demais, agudo demais, grave demais. O importante é a beleza sonora da trompa. Talvez seja a coisa mais especial do nosso instrumento. E para ter esse som, a gente precisa aprender a tocar de uma forma eficiente, começando com a respiração boa. Então, sempre buscar uma respiração plena, enchendo os pulmões ao máximo, mas de uma forma confortável e sem nada de... Isso já mostra uma tensão aqui, então sempre usando uma posição aberta aqui, menos tensão possível, é a maneira mais eficiente da gente buscar usar o máximo de ar possível. A gente precisa movimentar o ar. Talvez um exemplo maior disso seja o tubista, né? Porque ele gasta ar de uma forma impressionante, né? Precisa aprender a movimentar o ar. E isso é muito importante para o trompista também. Não é ficar entupido de ar, não é isso. Mas você precisa o trompista precisa se sentir à vontade e confortável trabalhando com muito ar. Para a gente tocar sinfonias de Bruckner e frases longas de Adagio Allegro e, né, todo esse repertório vasto que o trompista precisa dominar. Então, eu acho que isso é o ponto principal, talvez mais importante para o trompista. E eu demorei a ficar um pouco à vontade com isso, né? Quando eu comecei a estudar, eu tocava com muito mais tensão e achava que força física era necessária para soprar bem. E não é o caso. Se a gente ficar muito rígido e muito tenso, é muito mais difícil da gente fazer esse trabalho de expandir o corpo e movimentar o ar. É como se fosse uma fole, né? Um gaito de fole, né? Que a gente precisa sempre fazer isso com o pulmão e os músculos. E se a gente ficar rígida, é muito difícil de soprar, porque a gente faz um esforço e só fica tenso, e não tem essa habilidade de expandir e contrair o corpo para jogar o ar para fora. Isso eu acho que é muito importante. É claro que para tocar agudo e para soprar mais forte, a gente usa os músculos sim, mas você não pode usar tensão desnecessária e excessiva, porque só é prejudicial. Uma palavra também sobre o diafragma, porque muita gente fica, não, é respiração diafragmática, que tem que ir não sei o quê, que o diafragma desce, sobe, não sei o quê, não é? A gente precisa entender que o diafragma é um músculo involuntário. A gente não pode controlar o movimento do diafragma de uma forma ativa, assim. Diafragma desce, diafragma sobe. É parecido com o coração. Eu não posso falar, coração, bate mais forte. Coração, fica calmo, bate mais fraco. Não. Agora, se eu fazer muitos exercícios, correr 100 metros, o que acontece com o coração? Bate mais forte. Diafragma é a mesma coisa. Diafragma
a ação do diafragma é de acordo com os sinais, né, com a mensagem do corpo, no caso, respiração. O diafragma se adapta de acordo com a mensagem do cérebro e da respiração. É isso. Então, a gente não precisa pensar o que a gente está fazendo com o diafragma na hora de soprar. É prejudicial isso. E pensar assim, não, tem que empurrar com os músculos para a gente tocar mais forte. Não funciona assim. Isso é prejudicial. Vamos simplificar as coisas. Buscar respirar usando muito ar, de uma forma relaxada, e usar a parte inicial da respiração, da nossa capacidade pulmonar, e trabalhar com máximo 40%. Abaixo disso, a gente precisa utilizar os músculos do corpo para soprar de uma forma mais tensa, porque o corpo precisa usar os músculos para jogar o ar para fora, e quanto aos poucos, quando vai esvaziando o pulmão, o corpo se envolve mais e fica mais tenso para usar os músculos para jogar o ar para fora. Então, tenta sempre respirar de uma forma mais relaxada possível e sempre respiração plena, usando 100%, né? Enchendo os pulmões sempre ao máximo, 100%. Isso. Então, vamos para o segundo tópico, que talvez seja muito importante também, é postura nossa, né? A gente precisa tocar de forma mais eficiente. Vamos falar um pouquinho de postura e como a gente pode segurar a trompa da forma mais fácil e mais eficiente possível, seja sentado ou em pé. Eu gosto de imaginar que a gente tem um equilíbrio entre as duas mãos segurando a trompa. Algumas escolas, talvez as escolas mais antigas, você pode ver um trompista apoiando a campana na perna. Tudo bem, mas você não pode usar a trompa como uma muleta, assim, para descansar, né? Apoiar o corpo todo na trompa, porque isso torna a nossa posição não natural, né? A gente acaba ficando curvado para a direita. Eu não acho isso uma forma muito eficiente para tocar, apoiando todo o peso na trompa. A gente tem que trazer a trompa para a gente, e não a gente descansar em cima da trompa e apoiar na perna. Se a campana encostar na perna, não tem problema, mas cuidado para não apoiar em cima da trompa, que isso pode ter problema com coluna, ombro, a gente perde esse equilíbrio de segurar, esse equilíbrio entre a mão esquerda e a mão direita segurando o instrumento, que eu acho que é importante, com os ombros baixos, equilibrados, nada disso, né? O mais natural possível. E essa posição serve para tocar sentado e serve para tocar em pé. E alguns trompistas muito bons alteram sua posição quando estão sentados. Aqui tocam assim, quando tocam em pé, isso muda. Então, isso deixa a gente inseguro, né? E eu não acredito que o trompista precisa tocar sentado sempre. Na orquestra, claro, mas quando toca solo, recital, ao meu ver, o ideal é o trompista tocar em pé. E eu falo para meus alunos, na hora de fazer um concurso, um teste para a orquestra, ao meu ver, o ideal é fazer os trechos, os excertos sinfônicos sentados e a peça solo, o concerto, a peça com piano em pé.
Eu acho isso mais coerente. E vocês devem ter percebido que o som da trompa muda um pouco quando a gente toca em pé, muda quando a gente toca sentado. Então, isso tem que ser levado em conta. Mas se a gente puder usar uma postura igual, seja sentado ou em pé, eu estou falando assim da nossa relação de trazer a trompa para a gente, isso é melhor. Se a gente ficar apoiando em cima da trompa quando sentado, eu não acho isso legal, porque essa postura fica diferente, a coluna fica torta, assim, o pescoço também, a garganta, eu não acho isso muito legal. Falar um pouco também da mão direita. Também não deve ser, não deve entupir a trompa de uma forma excessiva. Eu gosto de pensar numa posição mais reta, não, pouco curvado, não muito fechado, assim, e sempre do lado oposto da campana. A posição mais reta vai ajudar a gente a projetar melhor o som, que é muito importante na trompa, projeção. Lembrando que a trompa produz um som refletido, o nosso som vai para trás e depois é refletido na frente. Então, eu não gosto de usar uma posição muito fechada, embora o som pode parecer mais bonito para a gente, perto, né? Um som mais redondo, talvez um pouco mais escuro, mas não é mas isso dificulta a projeção do som, principalmente na orquestra, que a gente depende muito da acústica do local, do teatro. Então, mão aberta, pequeno, fechar todos os orifícios e lado oposto da campana. A mão esquerda, na medida do possível, dedos curvados e sempre no pontinho das chaves. Evita fazer isso, né? E levantar demais. Eu acho que todos nós, de vez em quando, levantamos os dedos demais e tal. Isso depende muito da posição das chaves do instrumento. Nem sempre os fabricantes dos instrumentos facilitam muito a posição das chaves, né? Às vezes a gente tem uma trompa boa, mas a posição incomoda muito. Eu mesmo já tive várias trompas em que a posição aqui era muito ingrato, muito incômodo. Quem tem uma mão muito grande ou muito pequeno também sofre com isso. Então, a gente precisa ter uma posição que facilita a digitação e a técnica aqui. E, às vezes, as trompas assim que tem uma máquina de corda, às vezes isso pode ser ajustado, né? Afrouxando a corda, as chaves levantam. Talvez para quem tem uma mão grande, quem tem uma mão pequena, aperta mais as cordas e as palhetas, as chaves ficam mais baixas. Isso pode ser uma vantagem. E o anel que segura esse dedo aqui também tem trompas que tem um anel que pode adaptar, pode mudar a posição. Isso também é bom. Alguns alunos meus, eles estão usando aquele couro em volta da mão para segurar. Eu acho que se facilitar essa técnica aqui, ótimo. Para mim, isso me traz uma certa insegurança, parece que a trompa vai cair, eu gosto de segurar com mais firmeza assim, a mão. Não sei, eu fico mais seguro para tocar. Mas muitos trompistas estão usando esse suporte de couro ou de tecido, né? E estão gostando muito. De certa forma, alivia a tensão na mão, principalmente esse dedo mindinho, né, que às vezes fica cansado, às vezes deixa os dedos tensos. Então, eu não sei se vocês já conhecem esse suporte, mas talvez seja legal experimentar, porque para algumas pessoas facilita muito.
a posição fica mais confortável, né? Então, isso em relação à postura, mais ou menos isso que eu tenho a dizer. Voltando um pouquinho da mão direita, acho muito importante você adquirir uma posição que facilita boucher, né? Esse movimento assim, e não precisar mexer a mão demais dentro da campana para fazer boucher. Apenas uma ação de fechar a porta para fazer um boucher adequado. Bom, mais tarde eu falo um pouco mais de boucher, mais tarde. Próximo assunto, vamos falar de emissão na trompa, que tem muito a ver com a nossa respiração. Eu vi muitos mestres de banda, escola antiga talvez, falando de usar a língua para jogar o ar para fora, assim, de produzir a nota usando a língua, ou tentando imaginar que você tem uma coisa na boca, um cabelo, alguma coisa, e meio cuspir o objeto para fora, o cabelo e tal, como se fosse isso que vai produzir a nota. Não é bem assim, né? A gente usa a língua para dar um acabamento na nota, talvez para limpar o início da nota, mas o que produz o som é o ar passando aqui, fazendo uma vibração. Então, é muito importante a gente estabelecer uma vibração eficiente para produzir um som, e isso vai tornar nosso som mais puro. E a gente pode avaliar isso, talvez estudando um pouco com o vocal. É importante a gente ter um zumbido muito ressonante em todos os registros. E a gente pode estudar isso, talvez no nosso aquecimento, ou fazendo pequenas melodias, observando a qualidade do zumbido, da vibração, quando a gente estuda com o vocal. Ideal é não ter um zumbido com muito som de ar, e sim um zumbido muito intenso, de muita ressonância e uma vibração intensa. Isso é importante, ao longo de toda a extensão. É claro que tocar só com vocal muito agudo é difícil, até prejudicial, eu acho. E talvez force um pouquinho a embocadura. Mas uma extensão menor, assim, dentro da pauta e um pouco abaixo, talvez uma vibração muito intensa e pura é muito importante. Isso pode ser estudado fazendo glissando com vocal, para observar essa pureza, essa intensidade da vibração que vai nos ajudar a produzir um som mais puro e ressonante, que é muito importante para a gente. Eu admiro os trompistas que conseguem fazer um zumbido só com a boca, sem o vocal. Mas, ao meu ver, para mim, a minha embocadura muda um pouquinho quando eu toco, quando eu só toco sem o vocal. Então, para mim, nunca tive muito sucesso estudando, fazendo vibração labial sem o vocal. Eu prefiro estudar com o vocal. E, às vezes, num aquecimento de flexibilidade, ou escalas, alguma coisa desse tipo, quando tenho alguma dificuldade, eu estudo com vocal também, para ter mais ligação entre uma nota e outra e preencher o espaço entre uma nota e outra, priorizando a vibração entre uma nota e outra, né? Sempre muito importante não perder a intensidade da vibração dos lábios.
E dessa forma eu pratico isso estudando com o vocal, para não perder essa qualidade do zumbido, né? do besourinho, assim, do som. Acho que isso é muito importante. Outra coisa que eu queria falar um pouco também sobre emissão talvez no aquecimento, ou pelo menos durante alguma parte do plano de estudo diário, fazer notas longas da seguinte forma: começar sem usar a língua, apenas com sílabas abertas, talvez ha, 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 e depois usar a língua para definir um pouquinho o início da nota e talvez definir um pouco o ritmo do ataque, o ataque entre aspas, né? O início da nota. Limpar um pouquinho o início da nota, usar a língua dessa forma, mas não para produzir o som. Então, talvez a gente pode fazer um exercício dessa forma. Ha, 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 ta, ha, ta. Esse tá não deveria alterar a qualidade do som, a altura do som, não deve distorcer nada, apenas definir o início da nota. Ha, ta, ha, ta. A ação da língua, às vezes, mexe com a nosso maxilar, mexe aqui, e isso acaba distorcendo um pouquinho a afinação da nota, ou ao invés de limpar o ataque, acaba piorando o ataque, porque a afinação mexe um pouquinho, ou fica mais tremido, ou fica entupido, né? Se a gente tiver um golpe de língua lenta, fica tudo tenso aqui e, de repente, ocorre uma pequena explosão de ar dentro do bocal, que pode ou não distorcer o som, né? Então, eu não gosto de deixar a língua parada, entupindo o som. Eu gosto de usar a língua apenas para limpar o ataque, a emissão do som, e sempre um golpe de língua rápida. Então, às vezes, eu estudo dessa forma, subdividindo ritmos, pulsações, para obter um golpe de língua rápida. Então, talvez esse exercício de nota longa, enquanto estou tocando e enquanto estou contando pausas, eu subdivido aqui em semicolcheias, ou tercinos, ou colcheias, ou fusos, o que for. Então, pensa assim, pá, 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 tá, tá. Dessa forma, eu consigo ter mais precisão de ataque e a língua nunca vai ficar lento e nunca vai entupir o fluxo de ar. Alguns chamam de coluna de ar. Eu gosto de fazer fluxo. Fluxo é mais movimento, né? Coluna de ar sugere uma coisa fixa, sólida, né? E eu gosto de usar fluxo porque é uma sensação de movimento. Então, o fluxo do ar não deve ser entupido, interrompido, ou interrompido da menor forma possível. Então, golpes de língua rápidas. Se você quer tocar suave, um movimento pequeno, mas sempre rápido. Não deixa a língua entupir e interromper demasiadamente o fluxo de ar. Isso gera tensão aqui e acaba provocando uma pequena explosão de ar dentro do bocal, que às vezes desloca a afinação e às vezes faz um som desagradável. Quando a gente quer tocar sforzato, piano, ou um fortíssimo, um acento, tenta adquirir os acentos diversos através de ar,
velocidade de ar, e nem tudo com a língua. Claro, quando a gente está tocando fortíssimo, o golpe de língua acaba ficando muito mais duro e muito mais um movimento muito mais exagerado. Mas, em primeiro lugar, é o ar que precisa produzir a nota, e não a língua. Usa a língua de uma forma para melhorar a emissão e não entupir a nota ou distorcer, né, a emissão. Isso é importante. Eu recomendo o uso do método para trompete, cornetim do Arban. Eu acho que os melhores exercícios para articulação, de emissão, de staccato, articulação, staccato duplo, staccato triplo, o melhor jeito. E muito cuidado para não entupir o instrumento com a língua. Vocês devem experimentar também onde a ponta da língua bate dentro da boca. Claro, cada trompista tem uma boca diferente. O céu da boca pode ser diferente, atrás dos dentes pode ser diferente. Você precisa experimentar, achar a melhor posição para fazer um som, a emissão mais precisa e mais pura. Pontinha da língua, às vezes atrás dos dentes, às vezes no dente, às vezes um pouco acima, mas experimenta para achar a melhor emissão possível. Vai sempre pelo som. Se o som está funcionando, o som está agradável, se a emissão está boa, então é um bom sinal. E nem sempre que funciona para um trompista funciona para o outro, né? Todos vocês devem ter assistido dezenas de vídeos nessa pandemia falando sobre várias maneiras de tocar, uns trompistas que não precisam aquecer e tocam muito bem, outros trompistas que fazem um aquecimento de uma hora. Cada um procura a melhor maneira de tocar. E, às vezes, eu acho que os alunos ficam confusos com tanta informação disponível pelo YouTube, pelo Facebook e tal, cada professor falando várias técnicas e tal. O aluno precisa aprender a procurar e achar soluções melhores para ele. O que pode funcionar para um trompista não necessariamente vai funcionar para o outro. Uns gostam de fazer exercício de zumbido sem o vocal. Se funcionar, ótimo, mas não funciona para todo mundo. Estudar com vocal pode ser bom para alguns, mas não necessariamente para todos. Então, eu acho que é legal experimentar um pouquinho. A gente tem que procurar achar a melhor maneira de tocar, a melhor maneira mais eficiente para tocar, e fazer experiências, o que funcionar, né? Estudar uma sequência de exercícios de um determinado professor durante um tempo. Se não funcionar, muda alguma coisa, né? Experimenta até montar seu plano de estudo da maneira mais eficiente possível, porque ao longo da carreira isso vai mudar também. Às vezes a nossa quebra de embocadura muda com a idade, vai ficando mais baixo, vai ficando mais agudo, a embocadura muda por causa dos dentes, e a gente precisa se adaptar a essas mudanças. Se você ficar fixo num determinado plano de estudo, a gente não tem essa flexibilidade de se adaptar a pequenas mudanças de dente enfim, ou de trompa mesmo, né? A gente vai numa trompa com muita resistência e compra outro sem resistência, isso influi muito da maneira da gente soprar e pode até mudar a embocadura, de certa forma, né? Se a gente está tocando muita quarta trompa, ou toca muito primeira trompa e vai para a quarta trompa, às vezes a nossa embocadura ao longo desse processo vai mudando também. Então a gente precisa se adaptar a essas coisas. E
E precisa ter um repertório de exercícios para nos ajudar a vencer essas pequenas mudanças, que podem ser mudanças com o corpo, de a gente engordar, ou emagrecer, o problema de dente, ou mudança de bocal, ou de trompa, ou até de teatro. Às vezes a gente está acostumado a trabalhar sempre no mesmo local, e quando vai tocar no outro lugar, o som ficou esquisito, não sei o quê, nossa, cansou mais, porque, sei lá, série de razões, né? O espaço é maior ou menor, a acústica pior, e a gente acaba ficando, caramba, meu som está horrível hoje, talvez, e a gente entra em parafuso e não sabe corrigir essas coisas. Então, sempre o trompista tem que ser um camaleão, ele tem que se adaptar a várias coisas, né? Várias situações. Então, é bom a gente ter um repertório de exercícios para a gente ter opções para corrigir problemas que eventualmente podem surgir. E não ficar muito preso a alguns exercícios, né? Então, varia um pouquinho os exercícios, experimenta bastante e faz os exercícios que funcionam. Não adianta fazer uma coisa, o fulano falou que tem que fazer isso. Aí o aluno fala, mas não funciona. Às vezes o aluno só fica frustrado porque tem que fazer determinado tipo de exercício, ou posição. Eu acho que eu não sou muito radical nesse aspecto. Tem que fazer o que funciona. Mas, para fazer isso, a gente tem que ter um repertório de exercícios e técnicas a nosso dispor, para a gente ter opções e escolher as coisas que funcionam. E manter um equilíbrio no nosso estudo, né? Não adianta estudar 8 horas por dia e depois tocar uma sinfonia de Bruckner à noite. Não funciona, né? Manter o equilíbrio entre o estudo e os ensaios e o trabalho que a gente tem que fazer diário, né? Não ficar um dia sem tocar e depois tocar a Sinfonia de Tchaikovsky no dia seguinte. Fica muito extremos, né? Manter sempre um equilíbrio entre o estudo e os exercícios, repertório, ensaios, manter esse equilíbrio que a gente vai ter um pouco mais de sucesso em relação a manter uma embocadura saudável e constante, né? Adianta fazer um concerto bom hoje e no dia seguinte um desastre. Precisa manter esse equilíbrio sempre, né? Manter a embocadura saudável, que tem a ver com o que a gente está falando hoje, os fundamentos, né? Respiração, postura, emissão. Então, experimenta um pouquinho esse exercício de emissão. Estudar sem a língua para produzir as primeiras notas do dia, talvez, ou alguns exercícios do plano diário. Quando eu era novo, eu fiz um exercício que, na época, me ajudou muito, de tocar notas longas o mais piano possível, entre a pequena limite entre o silêncio e um som muito piano, né? Isso me ajudou muito a desenvolver uma emissão pura e uma habilidade de tocar piano. Começa a nota mais piano possível. Começa assim com silêncio, só o ar passando pela boca e, aos poucos, juntando os lábios até produzir um zumbido, uma vibração. Isso ajuda muito na emissão para tocar muito piano. E sustenta a nota bastante tempo, assim, pianicíssimo, com um fluxo de ar constante, sem usar a língua para produzir a primeira emissão, manter a nota firme, mas muito piano, quase silêncio. Isso ajuda muito a ter uma sensibilidade de abertura aqui dos lábios, né, para produzir
um pianissimo com qualidade. Isso me ajudou bastante nesse aspecto. Então, o estudo de notas longas pode ser feito de tantas maneiras, né? Pode ajudar a gente a precisão de ataque, né? De estudar dessa forma de subdividir as pausas com semicolcheias, talvez, né? Uma pulsação precisão de ataque, um ataque rítmico, né? Preciso, mas não duro. Então, isso é uma forma de estudar as notas longas. Outra forma seria, dessa forma que eu falei, quase inaudível o som, manter muito firme, muito seguro a nota, mas né, sem tremer, mas no limite do som, entre o som e o silêncio. Isso vai ajudar a gente a tocar piano e vai ajudar a gente a ter uma vibração melhor, mais ressonante e mais uma vibração pura para produzir uma nota limpa e bonita. E outra forma que talvez deve ser feito com uma certa cautela é começar a nota muito piano, crescer até forte, talvez, e diminuir até sumir. Esse é um exercício muito legal para desenvolver o som, para fortalecer os músculos da embocadura, ajudar a gente com afinação, porque fazer um crescendo na nota sem alterar a afinação é difícil, e diminuir também, até mais difícil, né? Então, isso desenvolve muito o controle e desenvolve não só a resistência física, mas também desenvolve a sonoridade. Muito bom. Eu falo que deve ser feito com cautela, que é um exercício que às vezes força um pouquinho os músculos da embocadura. Então, pode ser prejudicial se a gente fizer demais. E se a gente fizer para aquecer, não recomendo. Isso deve ser feito quando já a embocadura está aquecida, o corpo está em movimento, né? Acostumado a respirar. Então, faz quando a embocadura já estiver pronto para tocar. Faz um pouco disso. E na região média, aos poucos você pode desenvolver para a região aguda, região grave, mas com cautela. Não faz demais, porque pode ser pior. E sempre respirando e descansando entre cada nota. Tocou uma nota que levou 12 tempos, então descansa 12 tempos depois. É legal descansar nesse exercício e não forçar demais. No início, achando, beleza, está funcionando bem, aí vai fazer um monte de coisa, aí 2 dias depois, a embocadura está toda dura e perde a flexibilidade, cansado, e se a gente fizer demais esse exercício de som filé, que chama na França, né? Som crescendo, diminuindo, isso pode ser prejudicial. Pode ser o melhor exercício do mundo, mas pode ser o exercício mais perigoso do mundo também, se fizer em excesso, que nem o célebre método do Farkas, tem uma página de nota longa, que vai até a dó agudo e tudo mais. Perigoso fazer muito, né? Faz um pouco só, até você se acostumar. Então, com muita cautela com esse instrumento, esse exercício. Vamos fazer um pouco sobre... A gente falou um pouco de articulação em relação à ação da língua, de não atrapalhar a nossa emissão, de não entupir, de não distorcer a emissão do som. Mas, quando a gente estuda escalas, a nossa língua precisa trabalhar de uma forma eficiente, definindo o início das notas. E quando a gente passa de uma região aguda para grave, às vezes a posição da língua muda. Quando a gente toca aguda, na região aguda, a nossa língua sobe dessa forma. Quando a gente toca grave, a língua fica assim. Então, obviamente,
isso muda um pouquinho a emissão. Então, é muito importante, no seu plano de estudo, elaborar uma sequência de escalas que passa pela região agudo, grave, agudo, grave. Não só região média. Estuda a região média para aquecer, sem forçar nos registros extremos, né? Muito agudo, muito grave. Mas quando você está estudando escalas para desenvolver maior extensão possível, talvez, ou resistência de embocadura e de língua também, estuda de uma forma que a gente alcança o registro total do instrumento. Vai até o agudo, vai até o grave. Eu recomendo muito a sequência do Joseph Singer, um método de fortalecimento de embocadura. A sequência de escalas eu acho muito benéfica assim, para trabalhar isso. Principalmente aqueles exercícios que vão para o agudo, vão para a região grave, que parece que sempre no final do exercício a língua está cansada, a embocadura está cansada e tudo fica mais difícil. Mas a única maneira da gente melhorar a nossa resistência, principalmente de língua, é de tocar, né? Quem deve ter tocado bolero sabe como a língua fica cansada depois de tocar 3 páginas. Se não estudar isso, a língua nunca vai ser desenvolvida. Então, eu recomendo estudar um pouco dessa sequência do método do Joseph Singer. A sequência do Stanley também, menos conhecido, né? Que foi professor do Singer também, mas tem um método aí disponível nas lojas, talvez alguns alunos disponibilizaram essa sequência nas redes sociais, do método Gene Stanley. Tem uma rotina de estudos que ele elaborou e que é bem parecido com a do Joseph Singer, que eu acho que é a sequência de escalas muito importante para estudar, para desenvolver uma emissão igual em todos os registros. Esses exercícios devem ser feitos com metrônomo e com várias articulações, sempre indo até os registros extremos, grave e agudo. Isso vai desenvolver resistência de embocadura e resistência de língua também. Então, é importante, fortalecer a embocadura. Sempre gradual, né? Não vai tocar mi agudo toda hora, vai com calma, sempre observando a qualidade sonora e deixa um caderninho disponível para você anotar a velocidade de cada tonalidade que você esteja estudando. Si maior sempre vai ser mais difícil do que si bemol maior. Então, algumas tonalidades a gente consegue fazer rápido, outros Fá sustenido maior sempre vai ser mais lento do que o Fá maior. Então, anota no caderninho as tonalidades mais preguiçosas e mais complicadas aqui, e vai anotando as velocidades máximas que a gente consegue fazer as escalas. Assim, a gente consegue ter um registro do nosso progresso e as tonalidades que a gente precisa desenvolver para ter mais habilidade aqui e mais habilidade, velocidade de língua, que é importante quando a gente precisa tocar certas peças no repertório, né? Villanelli, essas coisas assim no final, né? Precisa ter uma língua eficiente e rápida, senão a gente consegue tocar. Então é isso. Para articulação, recomendo Arban, Joseph Singer e a rotina Stanley, feito com cautela, que é um pouco pesado para tocar.
Outros aspectos que a gente precisa utilizar no nosso estudo diário, que, embora sejam um pouco mais específicos, ajuda a gente a tocar melhor outros aspectos. Trinado labial, por exemplo. Trinado labial nada mais é do que um exercício específico de flexibilidade. Então, alguns trompistas talvez pensam que para ir para, vamos supor, dó, o ré, a gente muda a embocadura. Dó para ré, o ré é um pouquinho mais apertado, dó um pouco mais relaxado, talvez, a concepção deles. Então, eles acham que precisa quase mudar de embocadura para fazer um trinado. Não é o caso, a gente não pode pensar dessa forma, né? Pode pensar assim, não, a posição do dó é assim, a posição do ré é assim. A gente não pode pensar dessa forma. Eu gosto de imaginar que um trinado labial é uma oscilação entre duas notas. E se a gente pensar, por exemplo, dó para o ré, se a gente tentar tocar dó sustenido ou ré bemol, a gente fica entre essas duas notas e a gente consegue oscilar entre as duas notas usando a língua dessa forma. Aí, 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 essa vibração do essa oscilação da língua ajuda a gente a oscilar entre uma nota e outra e não mudar a embocadura, mudada menos possível. Então, essa é a minha concepção de trinado labial, que nada mais é do que uma flexibilidade, exercício de flexibilidade mais específica. E que eu gosto também de usar essa mudança de posição de língua para mudar de uma nota para outra. Por exemplo, um arpejo, dó maior, dó, mi, sol, dó, eu penso, a. É a língua que ajuda a gente mudar de uma nota para outra. Então, no mesmo caso de um trinado labial, é a língua que ajuda a gente mudar de nota, e não só a embocadura. Então, esse é o meu pensamento de trinado labial, que deve ser feito, se possível, todo dia, um pouco, todo dia 5 minutos, talvez, e deve ser feito assim no seu plano de estudo quando a embocadura já esteja um pouco mais aquecida. Acho que é importante estudar trinado labial, não só piano, mas forte também, né? Quando a gente toca mais forte, parece que a velocidade do ar, a força que a gente precisa fazer, parece que atrapalha, parece que engessa um pouquinho a flexibilidade necessária para fazer um trinado labial fácil. Então, estudo também um trinado labial, uma dinâmica forte, que é importante. Quando a gente toca sinfonias de Mahler, tem que ter um trinado labial eficiente, mesmo tocando nas dinâmicas extremas. É importante isso. Outro aspecto mais específico é o estudo dos sons bouchés, né? Sons fechados. Que é importante também, porque a gente pode estudar Boucher não apenas para melhorar a qualidade dos sons fechados, mas isso ajuda com nossa resistência também. Por entupir a trompa e causar muito mais resistência no instrumento, isso pode ajudar a gente a ter mais resistência para ter mais tocar mais com mais força, né? Tocar mais forte. Stefan Dorr falou muito disso quando ele assistiu os masterclasses dele. A gente precisa fazer mais esforço quando
quando a gente toca a trompa com a mão, né? Então, isso pode ser usado para a gente ter mais resistência de embocadura. Claro, feito com cautela e feito com sabedoria. Não vai ficar estudando o primeiro conceito de Strauss, tudo Boucher, porque a embocadura vai embora. Mas alguns exercícios básicos, escalas principalmente, com Boucher, principalmente para a região grave, isso pode fortalecer a embocadura de uma forma muito eficiente. Falar um pouco também do ato de fechar a campana com a mão, né? Eu gosto de imaginar, a gente está falando da mão, a campana assim, no lado oposto, mais distante da trompa, uma posição aberta. Eu gosto de imaginar que a gente está fechando uma porta, que a mão fica quase um ângulo reto. E não fechar dessa forma aqui. A gente está fechar a mão assim, não, ou assim. Fechar assim. Tentar fechar toda a campana, fechando todos os orifícios. E deixar... Claro que vai passar um pouco de ar, né? Que nem imagina o surdina Boucher totalmente entupido, né? Com aquela campana pequenininha, tem um furo, né? Mas se a gente entupir com o dedo, não sai ar e não sai som. Claro que tem que sair um som, um pouquinho de som, mas essa resistência extrema que faz o som nasalado, esse zumbido intenso que a gente precisa obter quando toca as sinfonias de Mahler, por exemplo. Então, tenta fechar uma campana com a mão toda fechada. Mesmo assim, vai vazar um pouquinho, mas se não conseguir fechar de uma forma eficiente, a gente não consegue obter esse som intenso, esse som fechado, nasalado, tão importante para o Boucher. E o que acontece quando a gente fecha a mão? Vocês podem observar, você vai tocar uma nota longa e a gente vai fechando a mão aos poucos. O que acontece com a nota? A nota vai ficando mais baixo. Quando a gente aprende tocar Boucher, a gente tem que digitar um meio tom abaixo na trompa em Fá, porque o som sobe. Sim, o som sobe, mas o que acontece na realidade é que o som vai baixando, 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 até ficar meio tom acima do harmônico anterior. Entendeu? Então, se a gente tocar um dó abaixo do palco, a gente vai fechando, 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 a nota vai baixando até soar um sol sustenido, que é meio tom acima do sol, que é o harmônico mais próximo descendente. Então, é isso que acontece. É claro, no muito grave, assim, isso não vai funcionar tão bem, porque a produção sonora num Boucher muito grave não é eficiente, é muito difícil, mas a teoria continua. E na prática não funciona, porque tocar muito grave Boucher é muito mais difícil. Mas isso é que acontece. A gente vai baixando a nota, fechando a mão, a nota vai baixando, 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 até atingir o harmônico inferior, meio tom acima. Isso que acontece. Então, só para saber, porque às vezes a gente fica confuso, né? Como é que quando a gente fecha a mão fica baixo, mas quando a gente fecha a mão totalmente, a nota fica meio tom acima. Fica meio tom acima, sim, mas o outro harmônico, o harmônico anterior. É isso que acontece. Então, é muito importante estudar um pouco de Boucher todo dia, talvez escalas descendentes, para melhorar um pouco a qualidade da região grave no Boucher. Vai fortalecer a boca e fortalecer a maneira, enriquecer a nossa maneira de soprar também, que vai ajudar a gente a tocar mais fácil. Claro, com cautela, não vai fazer 2 horas de Boucher que vai destruir a boca, não é legal. Mas um pouco sempre é melhor do que muito, de vez em quando. Então, como tudo no nosso estudo. Manter, assim, vários tópicos do nosso plano de estudo
tudo um pouco, e aos poucos vai aumentando todos os aspectos, né? Notas longas, escalas, arpejos, couché, trinado, várias flexibilidades, tudo um pouco, aos poucos aumentando, para você sentir que tem um progresso sem ter que descansar muitos dias porque está cansado e está esgotado, que destruiu a embocadura porque que estudou demais, que pode acontecer, né? Então, acho que isso é importante. Então, é basicamente isso que eu tenho a falar. Eu talvez possa falar um pouco mais de digitação, né? Eu gosto de estudar trompa em si bemol e fá como se fosse um instrumento só, e não estudar a escola dó maior e muda da trompa em fá para a trompa em si bemol em determinada nota. Eu gosto de conhecer todas as digitações de si bemol, tudo em fá, misturar de acordo com o repertório, de acordo com o tom, para ter essa facilidade de escolher a determinada digitação de acordo com a facilidade, com afinação, com sonoridade. Então, é isso. Às vezes, o que me deixa um pouco confuso, às vezes, eu estudo determinada peça ou um trecho e para mim soa melhor em fá ou pode soar melhor em si bemol. E aí eu costumo com esse digital. Aí eu vou para um teatro ou um local de concerto, assim, às vezes ar livre, e aquela digitação soa mal, não sei, a qualidade, o som não me agrada, eu não me sinto bem. Aí eu mudo para outra digitação, seja em fá, ou si bemol, ou outra coisa. Então, eu gosto de ter essa flexibilidade de usar várias digitações, um repertório de digitações alternativas para ter essa flexibilidade de poder mudar na hora de alguma coisa. Às vezes a afinação está muito baixo, está agudo, está muito frio, está muito quente, e tem que usar uma digitação que facilita a afinação para determinada passagem. Então, se você ficar fixo em aprender, o sol é aberto na trompa em sol, em fá, ou lá é sempre 1 e 2 em si bemol. Não, você tem que saber todas as digitações e usar. Dependendo do tom, você tem que mudar a digitação. Se a gente está tocando o lá aqui, o lá pode ser tônica, pode ser terça em dó menor. Você tem que saber essas coisas e ter essa flexibilidade, mudar a digitação para se adequar a todas as situações. Mudança de temperatura, mudança de acústica, tudo, né? Então, não pega um método assim, eu aprendi que o dó é sempre aberto, pronto. Não, você tem que saber todas as digitações. E isso vai ajudar a gente a fazer trinados, às vezes tem que saber o trinado, né? O trinado de ré sustenido, a quarta linha, ré sustenido para mi. Se fizer em si bemol, é assim. É péssimo, né? Então, tem que fazer em fá aqui, ou, melhor, em si bemol, 2, 3 para 3, muito melhor. Mas tem que saber, tem que conhecer essas digitações. E não ficar preso só a um método que fala, não, o ré é sempre aqui. Né? Tem que ser mais flexível. Eu acho que isso é muito importante. Então, estude as escalas com variantes de digitações. Estuda o segundo exercício esqueci o nome do método agora.
é a idade, velho. Herbert Clark. Não só com uma digitação normal. Troca o 1 e 2 por 3 para dificultar e desenvolver melhor esse dedo, que é sempre o dedo mais preguiçoso em relação aos outros dois. Né? Para desenvolver essa técnica aqui. Isso que é muito importante. Eu tinha um professor que tocava muito bem violino, e ele falou que melhorou muito para ele como trompista, porque o violinista tem que usar os 4 dedos como todos iguais, com muita flexibilidade. Ele não tinha problema com usar esse dedo. Eu tenho problema. Esse dedo é péssimo, né, para tocar. Quando você tem que tocar a trompa em mi, é sempre um problema aqui. Então, a gente precisa desenvolver esse dedo como os outros também. Então, estuda Herbert Clark, segunda lição. Usando o terceiro dedo ao invés de... E estuda tudo em si bemol, depois estuda tudo em fá, e depois estuda combinando si bemol e fá. Você tem esse repertório de digitação alternativa, que é muito importante. Ok? Então, professor Igor, vamos para perguntas? Ou alguém quer tocar alguma coisa? Sim, professor. Primeiro, desde já agradeço por essa aula incrível. Tá muita coisa anotada aqui. Aí. Professor, o Luiz Miguel gostaria de tocar. Pode ser? Claro, ótimo. Tudo bem, Luiz Miguel? Bom dia, beleza? Bom dia, professor. Bom dia a todos. Bom dia, tudo bom? Me ouve bem? Tá ótimo. Ok. Então, Você vai tocar? preparei o concerto número 1 do Richard Strauss e ontem, eu testando um puder que o Adalto trouxe aqui, eu acabei estragando minha bomba. Daí eu adaptei uma bomba da Yamaha que eu tenho aqui. Eu vou tentar tocar aqui. Tá. Como é que tá o som aí? Bravo! Obrigado. Podemos falar um pouco antes de prosseguir? Bravíssimo, muito bom. Claro que tocar pelo Skype, o Zoom, o Google Meet é sempre difícil, né? O som muda, o ritmo muda, né? Não é o ideal, mas parabéns, está muito bom. Parabéns para você e para o professor, excelente. Eu gostei de tudo.
eu posso sugerir algumas coisas. É difícil na trompa tocar de uma forma expressiva, interpretando, quando a gente precisa tocar exatamente em tempo. Vontade, uma melodia bonita, que nem essa parte lírica do Strauss, tocar um pouco livre demais. Mas você tem que lembrar, você, claro, com certeza sabe que a orquestra ou com o piano toca o tempo todo. Então, tudo que a gente toca tem que ser em cima desse ostinato, esse acompanhamento. Então, muito cuidado de ter alguns pequenos atrasos, pequenas mudanças de ritmo. Isso pode nos causar problemas. E a gente precisa ficar muito confortável nesse trecho, porque tem os dois si bemóis em cima, né? A gente tem que se sentir muito confortável e não precisar de correr atrás de estou atrasado, corrigir pequenos problemas de ritmo, porque a gente respirou mal, e aí isso pode deixar a gente inseguro para tocar as notas agudas. E por falar nisso, eu acho que você respira muito bem, mas eu não concordei muito com a última respiração antes do último si bemol. Eu respiraria. Aí respira. É mais conclusiva e eu acho mais seguro, ao invés de fazer aquela pequena respiração que você fez no finalzinho da frase. Eu não sei se foi intencional ou não, mas respira um pouquinho antes do último si bemol, antes do Fá. Eu acho que é mais... eu costumei com isso, eu acho que faz mais sentido, mas tudo bem. E uma outra sugestão que eu posso te dar, que se refere a outras coisas que você vai tocar, trabalhe um pouquinho a maneira de você passa de uma nota para o outro. Eu não sei se você deve ter acompanhado muito as gravações, os vídeos do Radek Báborak. Observa a maneira, o legato dele. Aliás, é uma coisa, uma qualidade dos tchecos em geral. O legato deles é especial, a maneira de passar de uma nota para outra é ultra suave, é muito líquido, né? É quase, eu falo às vezes para os alunos, é um chocolate derretido, né? Sabe? É um legato muito suave e muito rico. Então, e na trompa, tem a máquina atrapalha essa fluência, né, que a gente precisa obter. Então, talvez observe um pouquinho a maneira de você passar de uma nota para outra. Não deve ser áspera e violenta. Violenta não é a palavra certa, mas não deve ser abrupta. Precisa ser mais líquido, mais fluente, sem interrupção entre uma nota e outra. Então, isso pode ser estudado com vocal, só com vocal, e exercícios de legato, talvez facas ou outro exercício qualquer, mas muita atenção na maneira de você passar de uma nota para outra, que seja o legato e mais suave possível, mais fluente possível, para não ficar duro. Nessa parte lírica, a gente não quer ficar duro e mecânico. Tem que ser lírico cantado, mas em tempo. Então, isso eu acho que é muito, muito importante. Mas parabéns, ótimo a sua técnica de afinação, parece muito boa e tal. Eu perdi você agora no vídeo. Não estou te vendo mais. Não sei se minha conexão caiu, dá para me ouvir ainda? Legal.
Muito bom, parabéns, ótimo. Quer fazer a próxima sequência lá, o Ré menor? Você pode só me dar uma sugestão de estudo para essas conexões de notas, essas ligaduras Olha, saírem? eu tive um problema, eu não estou falando que você tem problema, estou sugerindo coisas que podem melhorar, não é um problema. Mas eu tive problema mais novo, em que, e eu ainda tenho um pouquinho, quando eu toco forte, às vezes a passar de uma nota para outra, a ligadura fica mais dura e fica mais quebrada, fica mais suja. Então, eu estudei muito Herbert Clark, esse segundo exercício que eu estava falando. Então, o primeiro e o segundo também é muito bom para você. O que acontece na trompa é que você está trabalhando com várias resistências, vários tamanhos de tubo, né? Na trompa lisa, é sempre o mesmo tubo. Então, se você, não sei se você tem a facilidade de usar uma trompa lisa, mas tem outros problemas na trompa lisa, é limitado, mas o legato de uma nota para outra é muito fácil. Tem menos metal, tem menos resistência, tem menos, você faz menos esforço. E passar de uma nota para outra, parece que desliza melhor. Você precisa deslizar melhor entre uma nota e outra, para não ter essa interrupção, essa passagem um pouco abrupta demais. Então, estudo exercícios que utilizam posições diferentes, porque você tem que vencer essas mudanças de resistência pelos. Claro que você sabe que a trompa em Fá é uma resistência. Quando você está usando essa posição aqui, é uma outra resistência, porque é um tubo muito mais comprido. É uma coisa na trompa lisa, quando você está tocando, não está mudando de bomba, mas você está só trompa lisa em Fá, por exemplo, é sempre a mesma resistência. O Dó para Ré, para Mi, é tudo igual. Na trompa moderna, não. O Dó aqui, depois o Ré aqui, depois o Mi, você está usando 3 trompas diferentes, de resistências diferentes. Isso altera um pouquinho a emissão. Então, a gente precisa se adaptar a isso. Ouvir muito a qualidade, o timbre da nota e tentar tocar de uma forma uniforme e não ter essa interrupção e essa mudança um pouco áspera entre uma outra nota. Não estou dizendo que você está tocando de uma forma áspera, mas eu acho que o legato, eu não estou falando também da primeira oitava, que foi lindo, mas quando você tem graus conjuntos, né, e uma coisa cromática, pode ser mais legato, mais suave, mais líquido, né? Um legato na trompa é uma das melhores qualidades, né, que a trompa tem, né? Essas melodias românticas assim que Brahms, Tchaikovsky, enfim, escreviam tão bem. Isso é uma coisa que talvez possa ser melhorado, ok? Ok. Vamos ver um pouquinho do restante? Certo.
Bravo, muito bem, legal, ótimo, bravíssimo, muito bom. Okay, algumas observações, sugestões. É claro que você sai prejudicado pela transmissão, né, pela internet, que sempre vai ser inferior do que você tocando ao vivo. Mas nessa peça e todo o repertório da trompa, você deve observar, talvez, as articulações. Tem muitos acentos nesse primeiro movimento que precisam ser observados. E, às vezes, eu sinto, pelo menos pelo vídeo, pela transmissão aqui, as notas sustentadas, legal, mas falta um ataque em algumas notas, principalmente quando tem acento. Porque, fora o trecho lírico no início, e a parte mais camerístico, né? O restante precisa ter uma energia. Ele escreve no início, né? Enérgico. Então, esses acentos precisam ser não necessariamente agressivos, mas enérgicos. Você precisa ter mais energia na emissão do som. Principalmente no pam, 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 pam. Todos têm acento. Precisa ter mais energia no início da nota. Jogar o ar no início da nota. E depois, talvez, diminuir, sustentar, mas eu sinto, às vezes, que o início da nota um pouco mole, talvez não, mas precisa estar mais incisiva, assim, mais energia na emissão das notas com acento. Tá? E uma das virtudes do nosso instrumento é a capacidade de se transformar em várias personalidades, né? Tem o herói, tem um amante, tem o Till Eulenspiegel, o malandro, tem o cantor de ópera, tem tocar igual os instrumentos de madeira, sabe? O trompista precisa ser tudo isso, várias personalidades, vários atores numa peça de teatro. E nesse primeiro movimento tem várias personalidades. Tem o herói no início, tem o cantor lírico logo depois. Aí vem o outro herói, meio uma coisa quase militar, né? Pom, 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 pom. É um outro caráter. E depois tem uma parte meio quinteto de sopros, né? Você está trocando com os fagotes e clarinetes. Então, você precisa mostrar essa versatilidade da trompa com vários personagens. Então, você pode pensar um pouquinho. Não é questão de estudar, mas você ter imagens na cabeça quando a gente toca. É importante ter a imagem do som que a gente quer produzir. E a personagem, né? Porque se a gente está tocando um trecho e você está pensando na sua esposa, os seus filhos, ou você está pensando no gerente de banco está te cobrando dinheiro, você toca de outra forma, né? Você está pensando na sua mãe, você vai tocar de uma forma. Você está pensando no seu inimigo, você toca de outra forma. Então, é importante você criar imagens, sons diferentes, personalidades diferentes quando você está tocando essa música, entendeu? Claro que se o movimento tem outro caráter, o terceiro também, talvez o caçador, talvez outro herói, né? Então, pensa um pouquinho na história que você quer contar. Imagina que você está numa peça de teatro e que cada trecho da obra é uma personagem, né? Aí você pode, cada trecho você meio que coloca uma máscara ou uma roupa de acordo com a personagem
da peça, né? É isso que é tão rico nesse repertório de concerto, né? Mozart, Glier, Strauss, Ottmar Schock, são, né, é música muito rica e tem muitos aspectos da trompa, né? Mostra várias personalidades na música, né? E o trompista tem que entender isso, senão fica monótono. Você não tocou de uma forma monótona, claro que não. Mas, assim, pode enriquecer a nossa interpretação se a gente conta histórias através de vários personagens. Isso é importante para o ouvinte. Eu estava falando com o aluno outro dia, o trompista ele está sempre pensando em tocar para os trompistas. Que vocal que usa, que instrumento que usa. Ele toca muito forte. O agudo dele é ótimo. O grave é muito bom. O som é escuro, o som é claro. Mas o leigo, o ouvinte que vai ao concerto ou assiste a um vídeo, nem sempre ele é trompista. Um trompete sempre vai tocar mais agudo que o trompa. Um tuba sempre vai tocar mais grave que a trompa. Então, para o leigo, para o ouvinte normal, ele não está interessado em saber se o trompista tem o si bemol melhor que o outro. Ele quer ouvir uma interpretação, ele quer beleza de som, ele quer ter uma interpretação madura e interessante. E a gente tem que sempre pensar que somos músicos que, por acaso, tocam trompa, e não um trompista querendo fazer música. Então, em primeiro lugar, a música. E a gente usa a trompa para expressar a nossa mensagem e musicalidade. Então, pensa dessa forma. Então, sabe, num concerto, uma peça, um repertório que um conceito conceituado, assim. Pensa um pouco na história do compositor. Strauss escreveu isso com 18 anos, cheio de gás, assim, querendo ser maestro, já compondo, uma carreira brilhante pela frente, adorava a trompa por causa do pai, eu escutava a trompa todo dia, e já querendo fugir um pouquinho das composições mais tradicionais, um estilo mais clássico, um estilo mais mendelssohniano, né? Logo depois de compor essa peça, ele já estava querendo experimentar um novo tipo de composição, um pouco mais avançado, que acabou chateando o pai, né? Então, sabe, você pensa um pouquinho no mundo do Strauss, né? A energia que ele tinha com 18 anos, né? Cheio de esperança, querendo mostrar o trabalho. Então, sabendo um pouquinho da história do compositor, a gente pode tocar de uma maneira diferente. Se a gente for fazer um recital, a gente precisa entender um pouquinho da história de cada compositor, o estilo de cada compositor, o instrumento que o compositor conhecia quando ele vivia. O instrumento de Debussy é diferente do instrumento de Strauss, que é diferente do instrumento do Aaron Copland, que é diferente do instrumento de Verdi. Então, o compositor tinha uma concepção do som, independente de hoje em dia, não, esse trompa soa melhor que o outro, tá? Mas o compositor escrevia de acordo com o som que ele escutava, o som que ele estava acostumado de ouvir, né? A gente está acostumado a ouvir barulho de trânsito, buzina e tal. Mozart não tinha isso. A concepção do som dele era diferente. Então, né, pensa um pouquinho nesse universo, né, de cada compositor e toca de acordo com os personagens diferentes inerentes na composição, principalmente dos concertos. Tá bom? Parabéns aí. Okay. Muito bem. Muito obrigado. Gente, infelizmente, lamento dizer, mas eu preciso sair, eu tenho ensaio já, eu preciso terminar. Desculpe acabar de uma forma muito abrupta, assim, mas eu já estou um pouquinho atrasado. Professor, imagina, gente que agradece, muito obrigado. Tenho certeza que foi uma manhã de muito
enriquecimento para todos. Agradeço a todos pela presença e é sempre um prazer te ouvir. Eu ficaria aqui o dia inteiro te ouvindo, porque realmente é muito, muito conhecimento. Muito obrigado por essa aula. Obrigado por mais uma vez ter aceitado o convite. Até o Marquinho escreveu. Sempre bom ouvir o professor Felipe. Legal. E realmente é sempre bom, é sempre uma grande aula e você é uma fonte riquíssima de conhecimento. Muito, muito obrigado mesmo, professor. E obrigado a todos pela presença. Obrigado. É bom ouvir o Marquinho está fazendo um trabalho excelente sobre meu professor Schwab, então. Sim, bravo, Marquinho. Show de bola. Bacana. Valeu, gente. Falou, professor. Um grande abraço, Felipe. Abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Tudo de bom. Tchau, gente. Tudo de bom. Tchau, tchau.